Meus queridos e amigos inscritos, mais uma reflexão para a gente. E essa reflexão é difícil. Para mim, foi muito complicado assistir esse vídeo do Pedro Calabres. Eu gosto muito do Pedro Calabres. O canal do Pedro se chama Neurovox. E por causa da minha busca por autoconhecimento, para melhorar a minha visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os meus sofrimentos, as angústias, né? Sobre as expectativas que eu vivo criando na minha vida. Eu sou uma pessoa assim, que vive criando expectativas. Sinceramente, essas 7 verdades que eu vou trazer agora para vocês, para mim, foi um soco no estômago, mas um soco necessário, que eu precisava ouvir, que eu precisava internalizar, que eu precisava parar de olhar o mundo tão cor-de-rosa, porque o mundo, gente, ele não é cor-de-rosa. Infelizmente, eu queria muito que ele fosse, mas não é. Então, eu trago aqui para vocês hoje um texto do Pedro Calabres. O Pedro é doutor em ciência, ele é PhD pelo Laboratório de Neurociência Clínica LINC, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ok? Ou seja, não é qualquer pessoa, tá bom? Que tá falando o que ele vai falar. Eu vou ler porque é um texto do Pedro, não é meu, não são palavras minhas, ok? Então, vamos começar? Só existem 2 maneiras de aprender na vida. A primeira é com seus próprios erros e a segunda é com os erros dos outros. Talvez até existam outros jeitos de aprender, mas os principais são esses. Hoje vamos falar de 7 duras verdades que, quando você traz para a sua vida, aceita e aprende essas verdades, sua vida muda e muda muito. Verdade número 1. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E não importa o que você faça, não importa qual bem você faz o que faz, não importa com quanto carinho você faz o que faz e o quanto carinho você dedica a algo ou alguém. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E se você vive a sua vida tentando agradar a todo mundo, você está condenado à eterna frustração. Sempre vai ter gente que vai olhar para a sua vida e vai tentar te diminuir. Tem gente por aí que, para se sentir grande, precisa diminuir as outras pessoas. Afinal de contas, esse é um dos atalhos mais simples para que alguém se sinta grande. Sempre vai ter gente que vai olhar para os seus sonhos e dizer que eles são banais. Sempre vai ter alguém que vai olhar para as suas dores e dizer que elas são frescura. Sempre vai ter gente que vai olhar para as suas conquistas e dizer que elas são pequenas. Se você vive a sua vida se importando com esse tipo de gente, se preocupando em agradar todo mundo, você está condenando sua vida à eterna frustração. Pense no seguinte: daqui uns 150 anos, todo mundo que está vivo nesse planeta hoje não estará mais. Ou seja, daqui a 150 anos é como se a natureza desse a descarga, como se ela virasse a página. Vai ter uma nova leva de seres humanos aqui. Todo mundo que hoje está aqui vai morrer. Há uma sabedoria bíblica que as pessoas ignoram
ignoram muito convenientemente. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E essa sabedoria traz um ponto muito importante sobre a existência, que é a importância da humildade. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E pensando nisso, de que daqui a 150 anos todo mundo virou comida de minhoca ou foi cremado, enfim, não estará mais aqui. Quem é tão importante assim nesse planeta para você, para que você fique se importando com a opinião dessa pessoa? Como disse o poeta Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. É uma frase meio macabra, mas é a mais pura verdade. Há um cemitério no interior de São Paulo que tem seu portão a seguinte frase: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Parece também meio macabro, mas eu te pergunto, é mentira? E se todos nós do pó viemos e ao pó retornaremos, você tem que lembrar de uma sabedoria muito importante. Uma frase que diz: quando o jogo termina, o rei e os peões voltam para a mesma caixa. No fim das contas, essa sensação que temos de que a opinião das pessoas é importante, de que as pessoas precisam nos aprovar, tem a ver com uma certa fragilidade de ego que muitas pessoas têm. Porque se você vive tentando ter a aprovação de todo mundo, é porque você precisa que seu ego seja alimentado por aplausos externos. E a grande questão é a de que nada vindo de fora vai cobrir o buraco que tem dentro de você. No fim das contas, você precisa encontrar luz dentro de você antes de buscar no outro. Essa é uma sabedoria budista. Se você não encontrar sua própria luz, nada irá te completar. Não só o budismo diz isso, mas depois o cristianismo também disse, e várias sabedorias filosóficas disseram isso. Décadas de ciência psicológica confirmam exatamente isso. Você precisa estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Até porque, se você não estiver, ninguém mais estará. A primeira e principal relação que você deve nutrir é com você mesmo. Então, lembre-se, haverá sempre gente que não irá com a sua cara. E tá tudo bem. Vamos combinar? Você também não vai com a cara de todo mundo, não é mesmo? Mais um poema de Fernando Pessoa sobre o assunto. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Verdade número 2. A maioria das pessoas não está nem aí para você e não tem problema. A maior parte dos seres humanos vive com uma coisa chamada egocentrismo psicológico. Ou seja, a maioria das pessoas tende a se preocupar mais consigo mesmas do que com as outras pessoas. Tende a se ocupar do ponto de vista daquilo que ela pensa, sente, mais consigo mesma do que com o outro. O perfeito exemplo disso é um fenômeno científico que já é conhecido também há bastante tempo e o nome é até engraçado: efeito coquetel. Basicamente, este efeito descreve a seguinte situação. Imagine que você está em uma festa com muita gente, muito barulho, quase ninguém escuta ninguém. Vamos supor que seu nome é Luiz. Se alguém te chamar por outro nome, Pedro, por exemplo, você não vai ouvir no meio daquele barulho todo. Mas se alguém falar Luiz, que é o seu nome, mesmo no meio do barulho, a sua atenção consegue captar e você percebe que alguém falou seu nome. Esse é um exemplo prático de como o nosso cérebro é muito mais antenado
com nós mesmos do que com as outras pessoas. No máximo, se preocupando também com as pessoas que são mais próximas a elas. Então, a maioria das pessoas não está nem aí para você. E está tudo bem. Isso é absolutamente libertador. Muita gente sofre com vergonha, timidez. Muita gente sofre imaginando: o que vão pensar de mim? Na verdade, não vão pensar nada. Se há uma coisa que te ensina as duas lições já faladas, é você colocar sua cara na internet, como aqui no YouTube, por exemplo, e não importa quanto carinho ou quão bem você faz o que você faz, sempre vai ter gente que não irá com a sua cara e que não vai gostar de você. A internet é um excelente palco para aprendermos isso. A segunda lição é complementar a primeira, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você e está preocupada com a própria vida, isso significa ainda mais que você não tem que se ocupar tanto se preocupando com o que as outras pessoas pensam, sentem ou julgam ao seu respeito. Nos dias de hoje, isso é ainda mais forte. Observe quem você conhece. Nos dias atuais, as pessoas mal conseguem ouvir as outras. Observe em um restaurante, casais, famílias, todos com a cara enfiada no celular. As pessoas mal conversam. Quando você vê duas pessoas conversando hoje em dia, cada vez mais comum é que uma não está realmente ouvindo a outra, mas sim esperando a sua vez de falar. É um fenômeno cada vez mais comum e o mundo das redes sociais agravou esse fenômeno. As redes sociais te estimulam o tempo todo a afirmar, a falar, raramente te estimulam a parar, sentar e realmente ouvir, se interessar pelo outro. Nesse sentido, nós vamos nos habituando a cada vez mais olharmos apenas para nós mesmos. Esse egocentrismo psicológico, essa vaidade exagerada, isso tudo está trazendo uma série de prejuízos nas relações familiares e românticas. Por exemplo, as pessoas não se ouvem mais e ouvir é fundamental para que uma relação se fortaleça. Mas o ponto aqui é que isso é libertador em certo sentido, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você, então você está livre para construir a sua vida sem se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Há alguns meses faleceu o grande Jô Soares. E você deve ter visto que quando o Jô faleceu, a internet se mobilizou para noticiar e parece ter falado somente do Jô durante um ou dois dias. Dependendo da sua idade, você conviveu com o Jô Soares pelo menos semanalmente na sua casa. Foi uma pessoa que participou demais da sua vida ao longo de muitos anos. E veja só, você não lembrava do Jô há quantos meses? Você só lembrou porque eu acabei de falar dele. Você já tinha meio que esquecido dele. Ou seja, uma pessoa que participou do seu dia a dia, com seu programa de TV durante vários anos e você já esqueceu. Você sabe o nome do seu bisavô? Talvez você saiba. Mas você sabe o nome do irmão do seu bisavô? Provavelmente não. Veja que coisa maluca. Traga isso para a sua própria vida. Talvez o filho do seu neto não saiba quem foi você e provavelmente o filho do neto do seu irmão não vai saber. Se as pessoas tão próximas irão te esquecer, por que você fica se preocupando tanto com a opinião de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida e que logo te esquecerão? Essa é uma pergunta que precisamos fazer frequentemente na vida. Quando eu morrer, quantas pessoas irão derrubar uma lágrima sequer?
Não que você tenha que querer que as pessoas chorem quando você se for, mas é uma reflexão filosófica para que você pense quantas pessoas realmente se importam com você, com quem você é, com o que você pensa, com a sua existência. Quantas pessoas efetivamente se importam com o fato de que eu estou aqui nesse planeta. São essas as pessoas que merecem a sua energia, a sua atenção. Infelizmente, você acaba negligenciando quem merece sua energia e atenção para valorizar pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E que no momento em que você não estiver mais aqui, elas não gastarão uma caloria de energia para pensar em você, lembrar de você ou valorizar a sua memória. Verdade número 3. Essa verdade muda tudo em sua vida quando você de fato aprende. Você vai parar de valorizar as coisas mais importantes da sua vida e quando elas forem embora, você vai sentir o pior sentimento de todos, que é a dor do arrependimento. Existe um fenômeno documentado pela ciência há muitas décadas, que é o fenômeno de adaptação da mente humana. O cérebro humano é uma máquina adaptativa. Nosso cérebro se adapta muito facilmente a diferentes situações. Provavelmente você passou por situações em sua vida que você pensou, eu não vou aguentar. Só que você aguentou, saiu delas mais forte e está aí, mais forte e ainda vivo. A ciência também nos mostra que o cérebro se adapta às coisas boas que acontecem na nossa vida. O perfeito exemplo disso são pessoas que fizeram faculdade. Por exemplo, tentem lembrar de quando você viu seu nome na lista de aprovação do vestibular. Você ficou feliz? Não! Você ficou radiante! 6 meses depois, você já queria que a faculdade acabasse. Já não aguentava mais. Isso acontece porque seu cérebro se adaptou. O cérebro se adapta tanto às dificuldades para que a gente supere, mas também às coisas boas. E por causa disso, temos uma tendência à acomodação. Tendemos a parar de valorizar as coisas mais importantes da nossa vida porque elas estarão lá sempre. Então, o nosso cérebro se adapta, por exemplo, à presença dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente ama ao nosso redor. E aí, um belo dia vem a vida e tira essas pessoas de nós. Como nós tínhamos nos adaptado e paramos de valorizar essas pessoas, afinal, elas estavam sempre lá, o cérebro se adapta, não é? A gente não demonstrou a essas pessoas o carinho que merecia ser demonstrado. A gente não demonstrou a gratidão que era merecida, porque essas pessoas são, de fato, importantes para nós. Muitas vezes, nós nos adaptamos e começamos a tratar as pessoas que nós amamos como uma série de coisas comuns, uma espécie de vaso de samambaia que vai estar sempre lá à nossa disposição. E aí vem a vida e arranca as páginas. Nesse momento surge o pior sentimento de todos, que é o arrependimento. Só que nesse caso, meu amigo, minha amiga, não tem o que fazer, porque o tempo não volta. Ou seja, nós valorizamos mais as pessoas que não têm o menor valor nas nossas vidas e paramos de valorizar quem realmente merece a nossa valorização. Quando essas pessoas vão embora, a gente se arrepende, olha para trás e pensa, poxa, eu queria ter dado um abraço a mais no meu pai, na minha mãe.
Eu queria ter dado um beijo a mais na minha irmã, no meu irmão. E isso é uma das coisas mais tristes que existem. É um dos piores tipos de arrependimento que existe. Tente lembrar todos os dias que as pessoas que você ama e que são importantes para você amanhã podem não estar mais aqui. Por isso, não adie o carinho e o amor. Faça questão de demonstrar o carinho, o apreço e o amor pelas pessoas que são importantes agora, hoje. Não deixe para depois, porque a vida vem. Não espere a vida te arrancar uma página para só então você valorizar aquilo que estava lá sempre ao seu alcance. Quando olhamos os estudos científicos, os maiores arrependimentos da vida das pessoas são justamente esses. E isso vale não só para as pessoas que você ama, mas também para as oportunidades, para tudo que está ao seu alcance e você adia, deixa para depois. Para todas as coisas que você poderia começar agora, mas você está deixando para a semana que vem. Para todos os anos que você promete um ano diferente, mas você segue vivendo o mesmo ano, só que várias vezes. Tome consciência da nossa finitude. Tome consciência de que tudo está ao seu alcance hoje e amanhã pode não estar. E comece a saborear e a valorizar de fato o que merece a sua energia e o seu carinho. Pare de ficar se preocupando com pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. Verdade número 4. Dizem por aí que só se vive uma vez, e isso está completamente errado. Só se morre uma vez. Viver, você vive todos os dias. O filósofo Sêneca dizia o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Você tem a oportunidade de viver, de existir, de construir, de melhorar todos os dias. Infelizmente, por causa desse cérebro que se adapta, muitas vezes a gente fica postergando aquilo que poderia transformar a nossa vida em uma vida melhor. Muita gente procrastina, deixa para depois, não tem a coragem de viver e por conta do medo fica paralisada e não dá o passo que seria necessário para conquistar aquilo que deseja. E no fim das contas, quando olhamos os estudos científicos sobre os maiores arrependimentos das pessoas, os dados são claros. As pessoas se arrependem ao final da vida muito mais por aquilo que elas não fizeram do que por aquilo que elas fizeram. O que você está deixando de fazer hoje que vai virar um arrependimento daqui a pouco para você? Tenta mapear isso em sua vida e comece a tomar as rédeas de sua vida em suas mãos. Assuma o banco de motorista da sua vida ao invés de viver no banco do passageiro, porque tem gente que vive assim, deixa a vida ser conduzida por outras pessoas. Comece a encontrar dentro de você a energia e a coragem para você enfrentar o medo que é necessário para tentar conquistar a vida que você deseja. A melhor maneira de fazer isso é você tentar ressignificar em sua cabeça, tentar enxergar que ficar parado no mesmo lugar, porque se você está paralisado por medo ou se está adiando as coisas, você acaba achando que o lugar onde você está é relativamente seguro e por ser mais seguro, você não quer se arriscar para fora dele. Só que você não está vendo que talvez o maior risco de todos é justamente ficar parado. A melhor maneira de conseguir coragem para sair de onde você está é enxergar que naquele lugar o risco é maior ainda, porque é o risco de você se acomodar em uma vida que quando você chegar lá no final, você se arrependerá profundamente por não ter dado esse passo que precisa ser dado para conquistar a existência que você deseja. Verdade número 5.
Nada é mais caro que a ignorância. Para dar um exemplo, vamos pegar uma área da vida que quase todos já se ferraram em algum momento: o amor. Você que já é experiente no amor, olhe para todo o conhecimento que você tem, tudo que você aprendeu enfiando a cara no muro nas suas relações amorosas. Daquela versão sua que não sabia tudo que você sabe hoje e da versão de agora. Existe uma grande diferença: o conhecimento. Agora você já sabe um monte de coisas. Agora você conhece uma série de verdades que você teve que, a duras penas, aprender para que você se tornasse hoje uma pessoa mais madura nas suas relações românticas. Na sua versão antiga, faltava conhecimento. Olha o preço que essa ignorância te custou. Graças a essa ignorância, esse conhecimento que você não tinha, você enfiou a cara no muro no amor muitas vezes. Isso é verdade no amor, mas é verdade em todas as áreas da vida. Pare para pensar. Se você é uma pessoa que gostaria de se desenvolver profissionalmente, para ganhar mais dinheiro, ter mais prosperidade profissional, material, supondo que você ganha R$ 2.000 por mês e gostaria de ganhar 12 mil, qual é a diferença entre essa versão sua e a versão que vai ganhar aquilo que você gostaria? A diferença é conhecimento. Tudo que você não sabe está te custando R$ 10.000 por mês. Nada é mais caro que a ignorância. O conhecimento varia. Ele pode ser técnico, pode ser autoconhecimento. Pare para pensar nisso. Quanta coisa você deixa de conquistar profissionalmente por causa da sua procrastinação, por causa da falta de foco, dificuldade de manter constância nos novos hábitos que você traz para a sua vida? Qual é o custo disso? O custo disso é enorme. O custo disso é todo o crescimento profissional que você não consegue conquistar. Você que é tímido, pare para pensar. Se você quer conquistar relações bacanas que engrandecem a sua vida e graças à sua timidez você não consegue fazer isso, olha o preço que essa timidez está custando para você. Consciente desse custo, você começa a entender qual é o valor do conhecimento. Imagine se você tivesse o conhecimento, as técnicas e as ferramentas para se livrar da procrastinação, da falta de foco, dificuldade de manter constância. Imagine se você tivesse ferramentas e conhecimento para conseguir vencer a sua timidez e outras limitações que existem aí dentro de você. Nada é mais caro do que a ignorância. Pense, qual é o conhecimento que eu preciso para me tornar a versão que eu quero ser de mim mesmo? Quanto que isso está me custando? Será que eu vou adiar ou vou investir de verdade minha energia, meu tempo e meus recursos nisso? É muito importante você tomar essa consciência. Se você tem desejo de conquistar as coisas, você tem que se tornar uma versão melhor de você mesmo. Investir em conhecimento é investir no bem mais precioso que estará o tempo inteiro junto com você. É você como ferramenta para conquistar as coisas que você deseja. Sempre que você conversa com alguém de altíssima performance, não importa em qual área da vida, você verá que essa pessoa estará sempre aprendendo, buscando conhecimento. Pode ser uma pessoa que tem uma excelente performance em esporte, grande esportista, o cara é muito bom nisso. Ele está sempre buscando conhecimento e técnicas para se aprimorar. Pode ser o cara que tem grande performance profissional, um baita profissional na área dele, pode ter certeza, ele está o tempo inteiro buscando conhecimentos, técnicas e ferramentas para se aprimorar como profissional. Pode ser o cara
em que nas suas relações ele é excepcional. Pode ter certeza, ele estará sempre buscando conhecimento e técnicas para se aprimorar como uma pessoa que se relaciona com outras. Pode ser o cara que se comunica muito bem e você o admira por sua comunicação. Uma pessoa com capacidade de comunicação muito clara, muito persuasiva, pode ter certeza, ele está o tempo inteiro buscando conhecimento para se aprimorar. Não importa a área, sempre que você encontrar uma pessoa de altíssima performance, você perceberá que essa pessoa tem o hábito de sempre buscar conhecimento e se aprimorar. Verdade número 6. Nem tudo que você sente deve ser levado a sério. Tome cuidado com suas emoções, porque as suas emoções são profundamente traiçoeiras. Você já deve ter parado para pensar que quando está emocionalmente bem, feliz, alegre, o mundo parece bom, parece gentil, legal. Já quando você está mal, triste, cabisbaixo, enfim, quando você está borocochô, o estado emocional está negativo, o mundo parece hostil, o mundo parece pior, o mundo parece um lugar ruim. A grande questão aqui é que o mundo continua o mesmo. A diferença é que você mudou as lentes de interpretação do mundo. E essas lentes têm um nome: emoção. As nossas emoções são como lentes de interpretação da realidade e, portanto, elas têm o poder de distorcer a realidade. Quando você está inseguro demais, sofrendo com uma profunda insegurança nas suas relações amorosas, isso pode fazer com que você veja ameaças onde não existem, com que você sinta ciúmes de coisas que não merecem esses ciúmes. Já quando você está muito eufórico e empolgado numa paixão, pode acontecer o oposto. Você pode ignorar sinais claros de que aquela pessoa é bandeira vermelha, de que ela não é uma pessoa bacana para você. E você já deve ter conhecido muita gente apaixonada e a paixão traz uma certa embriaguez do ponto de vista do cérebro. Você já deve ter conhecido a paixão, ignorado sinais claros de perigo em uma relação e enfiado a cara no muro. Então, aprenda a duvidar e a questionar as suas emoções, porque nem tudo que você sente corresponde à verdade. Duvidar e questionar suas emoções é um dos primeiros passos quando você, por exemplo, entra em um processo de psicoterapia. Quando você senta na frente de um terapeuta, uma das primeiras coisas que ele vai fazer com você é te ajudar a questionar essas crenças e ideias que surgem a partir de emoções que você está sentindo. Aprenda a duvidar do que você sente e tome cuidado, porque as suas emoções podem distorcer radicalmente a realidade. Tentar trazer um pouco de racionalidade para as coisas é muito importante, especialmente quando você fala das grandes questões da vida, para que você não tome decisões das quais você pode se arrepender. Uma dica dos filósofos: tome muito cuidado e nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. Vamos pensar jogo aqui como qualquer área da vida. Nas suas relações amorosas, por exemplo, nunca diga, faça ou decida algo que pode anular, que pode destruir aquela relação. E geralmente as pessoas fazem isso quando estão inebriadas por algum processo emocional. Muitas vezes na raiva, você diz coisas que você não consegue desdizer. E aí, você muitas vezes planta uma semente de destruição em uma relação. Muitas vezes, por conta de tentações imediatas, você faz coisas que você se arrepende profundamente depois. Então, a melhor maneira de você duvidar das suas emoções é lembrar disso. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo.
A mesma coisa vale para a sua carreira, para as suas amizades, para todas as áreas da vida que tenham valor. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. Se tem uma coisa que faz você dizer, decidir ou fazer algo que pode te tirar do jogo, são as emoções, especialmente as mais intensas, pois nesse caso, a probabilidade de você fazer coisas das quais irá se arrepender é enorme. Aprenda a parar, a esperar, a respirar, até os processos emocionais se acalmarem, para que você fique mais racional antes de tomar uma decisão, dizer ou fazer alguma coisa da qual poderá se arrepender. Verdade número 7. Essa verdade ficou por último, porque se eu tivesse falado no começo essa verdade, que é como um soco no estômago, muita gente teria fechado o vídeo. É duro, mas é verdadeiro. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. O que é medíocre, gente? É mediano, na média. Nem a mais, nem a menos. Então, se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Muita gente reclama que tem uma vida medíocre, mas você olha a vida da pessoa e ela só faz as piores escolhas. Uma pessoa que escolhe ser desorganizada, escolhe não ter disciplina, escolhe postergar aquilo que é necessário, escolhe valorizar coisas que não trazem nada de valor para a vida dela. Ela escolhe comer o que há de pior, fazer o que há de pior, conviver com quem é pior. Ela se rodeia de pessoas que fazem aflorar o que há de pior nela. Ela vive no caos, na desorganização. Toda a escolha da vida dessa pessoa é medíocre. Ora, como você pode se surpreender pela vida dessa pessoa ser medíocre? A grande questão aqui é, você terá uma vida que reflete as suas escolhas. Quanto mais suas escolhas forem escolhas de valor, que te engrandecem como ser humano, mais você vai valorizar e engrandecer a sua vida. Já se você é uma pessoa que escolhe por aquilo que é medíocre, não reclame quando você se encontrar mergulhado na mediocridade. É claro que existem pessoas que estão doentes, que têm dificuldades, como pessoas com depressão profunda. Ela não consegue nem cuidar de si mesma, mas mesmo essa pessoa, ela tem a escolha de pedir ajuda, buscar ajuda e seguir essa ajuda, como a ajuda de um profissional, por exemplo. É preciso seguir as orientações daquele profissional para tentar melhorar a si mesmo, porque no final das contas, ninguém vai viver por você, ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você, ninguém vai valorizar o que precisa ser valorizado por você, ninguém vai lutar por você. É claro que você pode ter pessoas ao seu redor que estão junto com você, te estimulando, dialogando e trocando para que você se torne cada vez maior. Isso é muito importante, mas no fim do dia, quem vai viver a sua vida é você. Quem vai fazer suas escolhas é você. E você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas é muito importante para que você entenda que quando você escolhe o que há de pior, a probabilidade é que o resultado para a sua vida será o pior. Então, comece a fazer melhores escolhas e lembre-se disso. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Por fim, não culpe terceiros por suas escolhas, sua família, seu trabalho, seus amigos. O tarô, nada nem ninguém será responsável pelas escolhas que você fará em sua vida, porque a vida é apenas sua e a única pessoa responsável por ela é você. Meus amados, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada
a quem ficou até aqui. E espero, sinceramente, que vocês tenham entendido esse vídeo como uma forma de uma amiga que quer o bem de vocês e que quer fazer com que vocês parem para pensar nas coisas importantes, realmente importantes da vida. Um grande beijo estalado na bochecha de vocês. Da Rê. Tchau, gente!